Bom, vamos iniciar o nosso webinário, nosso primeiro webinário de Earnings Seasons, falando aí sobre a JP Morgan e também sobre a Goldman Sachs, que estarão divulgando seus resultados amanhã, pré-market, dando abertura inicial à nossa temporada de divulgação de balanços, né? O Earnings Seasons do nosso segundo deste trimestre do ano de 2021. Então vamos lá. Vamos lá, nossa primeira empresa é a JP Morgan Chase Company, né? Ela é uma holding financeira. A empresa ela está envolvida aí na banca de investimentos e serviços financeiros, atua em 4 segmentos, além de um segmento corporativo. Seus segmentos, eles são Consumer e Community Banking, Corporate Investment Bank, Commercial Bank e Asset Management. O segmento de Consumer Community Banking oferece serviços a consumidores e empresas por meio de agências bancárias, terminais de autoatendimentos, como os ATMs, online, mobile e telefone. O segmento Corporate e Investment Bank, compreendendo a banca e mercados e serviços ao investidor, oferece aí banca de investimentos, criação de mercado, corretagem de primeira linha e produtos e serviços de tesouraria e títulos a empresas, investidores, instituições financeiras e entidades governamentais e municipais. O segmento do banco comercial oferece soluções financeiras incluindo empréstimos, serviços de tesouraria, banco de investimentos e gestão de ativos. O segmento de gestão de ativos compreende também investimentos e gestões de patrimônio. A empresa ela foi fundada no ano de 1799, tem 222 anos e hoje conta aí com uma quantidade de 259.350 colaboradores em seu ramo, né, nesse atual momento. Um pouquinho antes da gente falar de cenário, né, para falar do que a gente vai trabalhar hoje de take profit nessas operações, foi esse resultado, essa notícia que saiu hoje, né? JP Morgan restaura os preços das ações após uma queda acentuada, né? Então, nesse mês anterior, ela estava lidando aí com uma recessão constante de 1,5%. Porém, agora os preços das ações estão subindo e atingindo o ponto de 157,93, que foi no ato de quando essa notícia foi divulgada. Comparando aí os preços de janeiro, a empresa ainda apresenta queda no mercado de ações. Então, a JP ela é o principal fornecedor de diversos serviços financeiros e fiscais de investimentos. É um dos 4 grandes bancos da América, junto com o Bank of America, Citigroup e Wells Fargo. A JP Morgan Chase ele é considerado um banco universal e um banco aí custodiante, né? A marca JP Morgan ela é usada pelas divisões de finanças de investimentos, administrações de imóveis, banco privado, administrações de patrimônio pessoal e assistência a fundos. Em setembro de 2020, a empresa aceitou aí que manipulava os valiosos mercados de futuros de siderúrgica e títulos de governo em um período de 8 anos. Foi estabelecido aí com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos e a Commodity Futures Trading Commission, por um valor total aí de 920 milhões. E o JP Morgan ele não enfrentará acusações criminais, no entanto, ele será introduzido em um acordo de julgamento diferido por 3 anos. E o que esperar das ações da JP Morgan? Né? Falando um pouquinho aí de cenário, né? Sem dúvida, a JP Morgan ela informa os resultados agora antes da abertura do mercado, né? E ela estabeleceu uma reputação bem merecida como sendo aí o banco mais bem executado, não apenas entre seus pares, mas um dos melhores administradores de bancos em todo o mundo. Impulsionados aí por investimentos contínuos em áreas de tecnologia, marketing e preço das ações do banco, superou seus concorrentes aí nos últimos 6 e 12 meses. Dito isso aí, com as ações sendo negociadas quase 20% acima dos seus níveis pré-pandêmicos, todas essas boas notícias são conhecidas pelo mercado, evidenciadas aí pelo aumento de 22,6% no acumulado do ano até o momento nas ações da JP Morgan, em comparação a 16% do aumento do índice do SP500. Para o setor em geral, aí, as estimativas elas apontam para um crescimento da receita de 5,3% negativos para o segundo trimestre, enquanto os crescimentos de EPS eles devem aumentar em torno de 102% ano após ano. O mercado ele também está prevendo aí um aumento nos retornos de capital, sejam essas recompras de ações e também de dividendos.
No caso do JP, o banco ele disse que planeja aumentar o seu dividendo trimestral para $1 por ação, ante 90 centavos no terceiro trimestre, mas com seu status aí de maior banco do país em depósitos e receitas, os investidores vão querer saber quais são esses catalisadores adicionais a curto ou longo prazo, levando aí que levarão, desculpa, as ações da JP para cima, especialmente nesse ambiente de baixas taxas de juros? Essa é uma das perguntas que os investidores querem que sejam respondidas amanhã na divulgação de balanço deles. Então, para esses 3 meses encerrados em junho, os analistas esperam que o banco com sede em Nova York ganhe $3,17 por ação e uma receita de 30,02 bilhões de dólares. Isso aí se compara ao trimestre do ano anterior, quando o lucro chegou a $1,38 por ação, com uma receita de 30,29 bilhões. E para o ano inteiro, que terminará em dezembro, os lucros são projetados para aumentar 48,6% ano a ano, para $13,20 por ação, enquanto a receita do ano anterior, de 121,02 bilhões de dólares, cairia 1,6% ano a ano. As estimativas de crescimento orgânico do JP Morgan, eles incluem novas agências e escritórios de crédito, entre outros. O mercado, então, avaliará se as tendências de crescimento do JP Morgan pode continuar, além aí do progresso na área de vacinas, a reabertura de economia dos Estados Unidos. Ela também é otimista para empréstimos, né? O JP Morgan passou por períodos de fracos gastos do consumidor e ambiente de baixa taxa de juros, que pressionou as receitas gerais. Mas a fraqueza aí na sua comunidade, no segmento do banco ao consumidor, ele tem sido um problema, embora tenha havido aí algumas melhorias perceptíveis nesse primeiro trimestre. No primeiro trimestre, os lucros da JP eles aumentaram 477% para $4,50 por ação, enquanto a receita do primeiro trimestre subiu aí para 33,12 bilhões de dólares. A grande batida, no entanto, foi impulsionada pelo JP Morgan, liberando aí 5,2 bilhões de reservas para as perdas de créditos, e a receita do banco de investimento, que mais do que triplicou para 2,9 bilhões de dólares, compensou um declínio de 10% na receita de banco de consumo, que caiu para 6,7 bilhões de dólares. A receita de negociação de renda fixa se destacou novamente, aumentando 15% para 5,8 bilhões, enquanto a receita de negociação de ações saltou 47% para 3,3 bilhões. Essas tendências positivas aí podem continuar no segundo e no terceiro trimestre? Isso é uma pergunta que a gente vem fazendo, né? Então, a comunidade do banco e o segmento de crédito também serão uma área em foco. E com essa previsão de crescimento médio do PIB para o segundo trimestre aproximando de 10%, em comparação com o aumento de 5,8% no primeiro trimestre, o JP Morgan terá, sim, algumas oportunidades para manter a sua merecida reputação de execução nesse mercado financeiro. A gente tem uma perspectiva, então, de projeção aí para o seu EPS de 3,16 e uma receita avaliada em 30 bilhões de dólares, né? Vamos esperar esses resultados amanhã, antes do sino, né, de abertura do mercado, e daqui a pouco eu já passo a nossa orientação para vocês. Dentro dos maiores investidores, né, do Wall Street, baseado nos 13, né, analistas que estão movimentando essa operação, 4 recomendam segurar essa operação no valor de 173,55 dólares, tá? 8 deles recomendam compra, falando que essa ação chega dentro do prazo de um ano ou no valor de 200 dólares, e somente um deles recomendam uma venda prevendo que ela caia até 139. Como eu falei, repito, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso daí. Bom, nossa próxima empresa, Goldman Sachs, né? Uma grandíssima empresa associada aí junto com o Google, né? Com quem eu falei, alguns clientes já estavam sabendo disso, que ela tem uma bela perspectiva de crescimento, né? Junto, essas duas empresas estão entre as 99 melhores empresas para se investir no mercado financeiro.
né? Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, a Goldman Sachs Group, ela é uma instituição financeira, né, e fornece uma variedade de serviços financeiros para corporações, instituições financeiras, governos e indivíduos em todo o mundo. Opera aí por meio de 4 segmentos: banco de investimentos, mercado globais, gestão de ativos e gestão de consumo e patrimônio. O segmento de investment banking da empresa, ele fornece serviços de consultoria financeira, incluindo aí atribuições de consultoria estratégica relacionadas a fusões e aquisições, alienações, atividades de defesa corporativa, reestruturações e cisões, e empréstimos de médio porte, empréstimos de relacionamento e financiamento de aquisições, bem como serviços de banco de transações. Esse segmento ele também oferece serviços de subscrição, como subscrição de ações ordinárias e preferenciais e títulos conversíveis e permutáveis, e subscrição de dívidas para vários tipos de instrumentos de dívida, incluindo dívida de grau de investimento e alto rendimento, empréstimos bancários e ponte dívida de mercados emergentes e em crescimento, bem como origina títulos estruturados. O seu segmento de Global Markets está envolvido aí, né, em atividades de execução de clientes para dinheiros e instrumentos derivativos, produtos de crédito e taxa de juros, e prestação de serviços de intermediação e financiamento de ações, compensação, liquidação e custódia, bem como hipotecas, moedas, commodities e produtos relacionados a ações. O segmento de gerenciamento de ativos da empresa gerencia ativos em várias classes de ativos, incluindo ações, renda fixas, fundos de hedge, fundos de crédito, capital privado, imóveis, moedas e commodities, e fornece soluções personalizadas e consultoria de investimentos, bem como investe em empresas, imóveis e entidades de infraestrutura. E o seu segmento de Consumer e Wealth Management oferece assessoria patrimonial e serviços bancários, incluindo planejamento financeiro, gestão de investimentos, captação de depósitos e empréstimos, banco privado e empréstimos não garantidos, além de aceitar também depósitos de poupança e a prazo. Sua fundação foi no ano de 1869, ela hoje tem 152 anos e conta aí com 40.300 colaboradores. As ações da Goldman Sachs chegarão ao topo do consenso nesse segundo trimestre, né? Então, isso foi uma pergunta, uma notícia formulada, né, em forma de pergunta, falando um pouquinho sobre o que esperar dessa questão das ações da Goldman Sachs, né? Ela vai divulgar os seus resultados, então, amanhã também, antes do sino da abertura do mercado, né? Esperamos aí que o Goldman Sachs ele ultrapasse as estimativas de consenso para as receitas e lucros, né? O banco superou aí as estimativas de consenso do primeiro trimestre de 2021 por uma margem aí enorme, né? Isso foi impulsionado principalmente por um salto significativo no banco de investimentos e receitas de vendas e negociações em uma base anual aí seguido por um crescimento positivo no negócio de gestão de ativos. Estima-se aí que as receitas fiscais do segundo trimestre de 2021 da Goldman Sachs em cerca aí de 11,98 bilhões de dólares, ligeiramente acima da estimativa de consenso de 11,79 bilhões de dólares. O faturamento da Goldman Sachs cresceu aí 22% em 2020, chegando a 44,6 bilhões de dólares, principalmente aí devido a um salto nas receitas de vendas e negociações e de banco de investimento. O crescimento foi ainda completado por um aumento na riqueza e nas receitas de bancos de consumo. Por outro lado, a única divisão aí que sofreu no ano foi a gestão de ativos, embora aí o ímpeto de crescimento nos negócios de banco de investimentos e vendas e comércio também tenha continuado aí no primeiro trimestre de 2021. A gestão de ativos também apresentou aí forte crescimento impulsionado por receitas recordes no subsegmento de investimentos de capital. As receitas de vendas e negociações e de banco de investimentos, elas estão vinculadas aos volumes de negociação e aos volumes de transações de subscrição, respectivamente aí, que viram um aumento incomum nos últimos trimestres. No entanto, esperamos que ambos se normalizem nos próximos meses. Esperamos aí que os negócios de gestão dos patrimônios e gestão de ativos continuem também a sua trajetória de crescimento no ano. No geral, aí as receitas da empresa elas devem chegar a 49,8 bilhões, tá?
O lucro ajustado por ação da Goldman Sachs no segundo trimestre de 2021 deve ser de 9,58 dólares, um pouco acima da estimativa do consenso de 9,45 dólares. Os números de rentabilidade da Goldman Sachs melhoraram em 2020 graças ao aumento das receitas e menores despesas operacionais, como percentual das receitas. Por outro lado, a empresa também aumentou as suas provisões para perdas de crédito em 2020 para compensar o maior risco de inadimplência de empréstimos. Embora a carteira de crédito do banco ela não seja tão grande quanto a de seus pares, o aumento das provisões ela teve um impacto negativo em sua lucratividade. Notavelmente, a empresa ela reduziu as suas provisões nos últimos trimestres, sugerindo alguma recuperação na capacidade de pagamento de empréstimos de seus clientes. A mesma tendência ela continua no primeiro trimestre de 2021 e também deve impulsionar os resultados do segundo trimestre. A margem de lucro líquido da Goldman Sachs ela deve melhorar no ano. Isso aumentará um lucro por ação aí para 44,02 dólares no ano fiscal de 2021. Tá? Seguindo então a nossa avaliação, né, da Goldman Sachs, com uma estimativa de EPS de cerca de 44,02, né? Já é. Isso daí traduz um pouquinho do preço dela, que já está 5% acima do preço do mercado atual, que se consideraria no valor de 385 dólares. Nossa previsão de cenário é para uma divulgação de EPS de 9,96, né? E de receita 12,04 bilhões de dólares. Dentre os maiores investidores, nós temos aqui 16, né? Recomendando uma compra forte em Goldman Sachs, ok? 3 deles apenas pedem para segurar a ação no preço de 414,50 e a maioria deles, 13, recomendam compra fortíssima e recomendando um target de 500 dólares, tá? Vamos para as nossas operações. Vamos começar com o JP Morgan. Então, eu recomendo para vocês, nessa operação da JP Morgan, tanto dela quanto da Goldman serão compras, tá, pessoal? Então, a JP Morgan está agora avaliada num valor de 158,73. Nós vamos jogar isso a 5 dólares acima, tá? 163 dólares, ok? Então, vamos entrar aqui com uma compra. Eu vou entrar com uma lotagem de 25,0. Com uma previsão de 163 dólares para nossa abertura de mercado amanhã, ok? Esse será o nosso take profit. Dentro dessa lotagem trabalhada, um valor aí de 104 mil dólares. 750, ok? Para nossa próxima operativa, Goldman Sachs, ok, pessoal? Também uma operação de compra. Ela tem previsão de chegar, então, como a gente estava falando aqui, até 400. Eles falaram para segurar até 414, né? A nossa previsão é que ela chegue aqui até 418, tá? Dentro de um curto período de tempo. Porém, nós vamos trabalhar com um take profit um pouco mais tranquilo para que a gente possa alcançar os nossos resultados. Ela está agora em 382 e eu vou recomendar a vocês 387,50, ok? Também uma compra em Goldman Sachs, 387,50. Uma previsão aí trabalhando com lotagem 25 de 125.250 dólares para essas nossas duas operações. Então, se amanhã o mercado abrir favorável às nossas operativas, a gente já tem esse resultado positivo em apenas 24 horas, ok? Menos ainda que isso. Nossa operação da JP já está positiva em 250 dólares. A da Goldman Sachs abriu, logicamente, com spread, né? A gente precisa esperar a movimentação dessa ação, mas já é um ponto positivo e a favor aí também para a gente poder trabalhar. Alguém tem alguma dúvida antes de eu encerrar o nosso webinário?
Já que ninguém tem nenhuma dúvida, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada por estarem conosco aqui, presentes. Amanhã nós temos divulgação de resultados, então, de Citigroup e Bank of America, ok? Nesse mesmo horário, às 14h. Logo mais, cada gerente de conta de vocês estará passando o envio do link para que vocês possam participar, ok? A gente se vê amanhã, então, na divulgação de resultados Citigroup e Bank of America. Um grande abraço para vocês e muita sorte para todos nós nos nossos resultados e nas nossas divulgações. Um beijo grande para vocês.